Bem, galera, bom dia. Agora é oficial, né? Iniciando aqui a nossa aula de hoje, com a correção da atividadezinha que ficou semana passada para que vocês terminassem em casa, né? Todo mundo respondeu essa atividade do livro, página 113, questão de número 1. Sim ou não? Sim. Oh, maravilha. Sim. Sim. Pronto, então, o que era que dizia a questão da página 113, né? Vamos lá. Ela dizia mais ou menos assim, né? Classifique cada variável apresentada no questionário a seguir em quantitativa discreta, quantitativa contínua, quantitativa ordinal, ou qualitativa ordinal ou qualitativa nominal, né? Aí eu coloquei aqui pequenininho aqui, ó, no cantinho aqui pequenininho, a tabelazinha que ele mostra lá no livro, né? Com as variáveis, né? Aí eu classifiquei elas aqui para vocês conferirem aí, ó. Quais são as qualitativas discretas, né? Então, a qualitativa discreta é aquela que fala de uma qualidade da pessoa, certo? E essa qualidade, ela não vem acompanhada de nada, né? Não, desculpa, eu troquei aqui, ó. É quantitativa discreta, galera. Deixa eu só ajeitar aqui. Tá muito estranho aqui esse nome. Deixa eu ajeitar bem aqui. Eu botei qualitativa 4 vezes, ó. Vocês já tinham percebido aí, já? Tudo bem agora, ó? Então, ó, quantitativa discreta é aquela quantidade que ela não vem acompanhada de unidade de medida e nem vem na forma decimal, né? Então, aqui essas duas primeiras são quantidade, ó. Quantidade de quê? Quantidade de idade, ó. Certo? É discreta. E quantidade de filhos também é discreta, ó. Por quê? Porque não tem como o casal, ele ter 1,5 filho, né? 2,5 filhos. Olha, o cara tem 5 filhos,3. Não existe isso, né? Então, se você consegue expressar apenas com um número natural, você tem uma quantitativa discreta. Tudo bem? E Tudo sim. a quantitativa contínua é aquela quantidade que ela necessita de uma ajudinha, né, para aparecer. Por exemplo, a massa. Se eu disser assim, olha, a massa corporal do José Pereira é 10. Aí o cara fica pensando, 10 o quê? 10 quilos, 10 toneladas, né? Então, ele tem a necessidade de uma ajudinha, né, para aparecer. No caso, a massa, geralmente, ela é expressa em quilogramas, né? Certo? Mesma coisa é a altura, ó. Por exemplo, o cara pode ter uma altura de 1,73, ó. Apareceu aí um decimal, né? Não é apenas coisa exata. Mas 1,73 o quê? 73 quilômetros, 73 hectômetros, 73 metros, tá entendendo? Então, essas quantitativas discretas, elas não precisam de nenhuma ajuda para aparecer, não precisa de acompanhante, né? Já as quantitativas contínuas, ela vai necessitar de um acompanhante para que ela possa existir, certo? Isso aí serve até de dica, né? Para você, caso venha pedindo para você classificar em algum lugar, você diferencia as quantitativas dessa forma. A discreta não necessita de acompanhante, e a contínua, ela vai necessitar de algum acompanhantezinho. Pode ser uma vírgulazinha, um número decimal, pode ser uma unidade de medida, certo? Tudo bem aqui nas quantitativas? Sim. Hein, Elinaldo, Todo mundo acertou? além dela vir com vírgula, também pode vir com fração? Pode. Porque fração também é um número com vírgula, né? Só que a fração é o disfarce da vírgula, né? Porque quando você, todo número decimal que você encontrar, se ele não for infinito e não periódico, ele pode ser transformado em fração. É o resultado justamente de uma fração, sabe? Por exemplo, ó,
Se você tem aqui uma fração 3 sobre 2, então, 3 sobre 2 é a mesma coisa de 1,5, que é o número decimal, certo? Então, a fração e o decimal, nesse nosso estudo aqui, é a mesma coisa, ok? Tudo vai se enquadrar como contínuo, certo? Tudo bem? Tudo bem. Então, agora vamos às qualitativas, né? Qualitativa, ó, a gente estudou semana passada, que são aquelas variáveis que elas expressam a qualidade de alguma coisa, né? O que for adjetivo para alguma coisa vai ser uma variável qualitativa, certo? E essa qualitativa, ó, você pode qualificar uma coisa colocando em ordem, né? Que a gente chama de ordinal, ou você pode qualificar alguma coisa com um nome, não é? Passei isso aqui. Que a gente chama de qualitativa nominal, certo? Então, por exemplo, ó, as qualitativas ordinais que tem aqui na nossa pesquisa, né? Ó, quais são elas? A gente tem aqui, não é? Ó, Grau de instrução e classe a social. gente confere isso aqui 1 milhão de vezes, quando vai apresentar, ainda está faltando uma letra, ó. Pronto, ó. As qualitativas ordinal, ó. Como foi que ela ordenou aqui? Ela colocou em ordem, ó. O grau de instrução, né? Coloca em ordem, né? Os estudos de uma pessoa, não é assim? Você pode ter o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, certo? Você pode ser pós-graduado. E também a classe social, ela qualifica uma pessoa segundo sua classe social, né? A classe social, lá na pesquisa, veio como baixa, média e alta, né? Então, essas aqui são as duas qualitativas ordinais, né? E as qualitativas nominais, né? Aqui dão nome às qualidades, ó. Por exemplo, ó, sexo, né? Você não vai classificar ninguém quanto ao sexo, né? Você vai nomear essa qualidade, né? Sexo, masculino ou feminino, certo? E o estado civil também é uma qualitativa nominal. Por quê? Porque esse estado civil pode ser casado, solteiro, divorciado, tal, né? Tudo bem? Alguma dúvida? Não, chefe, pode prosseguir. Obrigado, viu? Então, ó, na nossa aula 02 de agosto, né, que está aparecendo aí, todo mundo está vendo direitinho? Sim. Correspondente a essa semana, né, de 17 a 21, começou segunda e vai terminar na sexta, e o foco da nossa aula são os gráficos e as tabelas, né? Pessoal, eu coloquei aqui gráficos e tabelas, mas se você algum dia encontrar uma questão que fala de um gráfico e aparecer nela uma tabela, não estranhe, porque tabela é um tipo de gráfico, certo? Tudo bem? Também é considerado um gráfico, viu, uma tabela, mas como o livro de vocês traz assim, eu coloquei no contexto que vocês vão ver no livro de vocês, viu? Vamos começar, né? A gente não perder muito tempo. Aí eu coloquei aqui o conceito de tabela, né? Aqui que observa onde é que elas aparecem, ó. Aí diz assim, existem diversas formas de usá-las, né? As tabelas, para organizar as informações. Geralmente, quando você realiza uma pesquisa estatística, o primeiro gráfico que você faz é uma tabela, para organizar esses dados, né? Para depois, a partir daí, você gerar aquele outro tipo de gráfico que você quer, que a gente vai ajudar aqui também. Pode ser um gráfico de barras, um gráfico de colunas, um gráfico de setores, um pictograma, certo? Aí, a partir daí, é que você vai gerar o gráfico que você deseja, a partir dessa tabela, viu? Elas podem aparecer em ordem crescente ou decrescente, no caso de números, ou em ordem alfabética, caso são compostas por nomes, por exemplo, viu? Então, e essa questão da organização, eu já disse a vocês, né? A gente chama de rol, né? Quando você coloca em ordem crescente ou decrescente, ou alfabética, você está fazendo o rol da sua pesquisa. Aí nós temos aqui, eu trouxe dois tipos de tabela que a gente vai estudar. As tabelas simples, né? Que são aquelas tabelas que apresentam a relação entre uma informação e outra. Ó. Só tem duas informações. Aí, no nosso exemplo,
no nosso exemplo, a gente tem uma coluna com produto e outra coluna com preço, né? Esse tipo de coluna, esse tipo de tabela, que só apresenta o produto e uma informação sobre ele, a gente chama ela de tabela simples, ok? Tudo bem, né? Até aqui? E nós temos aqui, ó, o segundo tipo é a tabela de dupla entrada, né? Aquela primeira é a simples entrada, essa aqui é a dupla entrada, né? Então, ela é útil para mostrar dois ou mais tipos. Quando ela diz dupla entrada, não quer dizer que só tem duas características do produto do pesquisado, não. Viu? Pode ter duas ou mais, certo? Então, se ela tiver mais do que uma informação sobre o pesquisado, ela vai ser dupla entrada, certo? O nome dela. É útil para mostrar dois ou mais tipos de dados, né? Como altura e peso, por exemplo, sobre o item, né? Que é o nome de uma pessoa, né? Do nome de algum animal, né? Alguma coisa que tenha sido pesquisado. Deve ser lida na vertical, né? Geralmente lê-se de baixo para cima, né? Ou na horizontal, né? Quando você lê do começo ao fim da linha, certo? Simultaneamente, para que as linhas e as colunas sejam relacionadas. Como é de simultaneamente? Se você começar da primeira linha, é aconselhável que você leia a primeira linha toda, depois a segunda linha toda, não fique salteando linha, né? Leia a primeira, depois a quarta, não. Obedeça o cronograma da tabela direitinho, que fica melhor de você entender, certo? Aí aqui eu trouxe um modelo aqui de dupla entrada apenas com altura e peso, né? Mas ela poderia ter altura, peso, idade, nacionalidade, naturalidade, poderia ter várias colunas aí que ela continuava sendo dupla entrada. Tudo bem até aqui? Nas tabelas? Tudo sim. Tranquilo, né? Posso continuar, não posso? Então, ó, aqui, pessoal, agora vem o mais importante do nosso estudo da estatística, né? Que são o estudo dos gráficos. Por quê? Porque você vai encontrar gráfico lá no Enem, na matéria de biologia, na matéria de geografia, na matéria de história, qualquer disciplina, matemática, química. Então, quase todas as disciplinas, elas apresentam gráficos que você vai necessitar de interpretar eles, ok? Aí, o que é que eu tenho aqui sobre os gráficos? Ó, os gráficos são representações que facilitam a análise dos dados, certo? É bem mais fácil você identificar alguma coisa que você está procurando naquela pesquisa se você tiver um gráficozinho já construído sobre ela, né? Por exemplo, o cara passou fazendo uma pesquisa aqui do IBGE. Eu quero saber quantas pessoas de olho azul tem em Santa Quitéria. Como é que é mais fácil eu identificar? Eu olhando o gráfico daquela pesquisa ou eu pegando aquela planilha para olhar de um por um as pessoas? Tá entendendo? Então, os gráficos servem também para isso, para facilitar essa análise, viu? Os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realizam pesquisa estatística, é o que eu falei. Então, tabela também é um gráfico, viu? Então, primeiro, o que é que acontece na pesquisa? Primeiro, vai ser feita a coleta de dados, né, que são aquelas entrevistas que os pesquisadores fazem. Quando eles terminam essa entrevista, eles tabular, né, os dados, vão colocar em tabela. Aí, a partir dessas tabelas, geralmente eles trabalham no Excel, né? Eles só fazem pedir para gerar o gráfico. Aí o computador já gera, certo? Mas se não, dá para construir à mão também, viu? O gráfico. Aí diz aqui, eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, né? Então, aqueles dados variável discreta e variável contínua, né? Ou seja, quando são números consideravelmente grandes, né? Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa com uma amostra de 1.500 pessoas, né? Já é uma amostra consideravelmente grande aí, para você memorizar tipo de um por um fica complicado, né? Mas visualizando no gráfico já se torna mais fácil, né? Além disso, os gráficos também apresentam de maneira evidente os dados em seu aspecto temporal, né? No caso, geralmente eles pesquisam por ano, por idade, por época, né? Pode ser. Aí ele já mostra tudo direitinho, cada um no seu lugar, né? Como diz aquela músicazinha, né? Cada um no seu quadrado.
Ok? Tudo bem até aí? Posso continuar, né? Pessoal, se eu estiver falando rápido, vocês digam, Sim. viu? Se não estiver ouvindo direito, fale, que eu posso falar mais alto. Ok? Aí, ó, os tipos de gráfico, que é muito interessante aqui a gente conhecer, né? Quem já conhece, relembrar. E quem já conhece e lembra, vai falar um pouquinho também aqui junto comigo. Alguém conhece esse gráfico já? Aí tem aqui, em estatística, é muito comum a utilização de diagramas para representar dados, né? Diagramas são gráficos construídos em duas dimensões, né? Então, diagramas, eles são bidimensionais. Isto é, no plano, né? No caso, no papel. Né? Esses gráficos que vocês estão vendo aí, estão com o livro aberto aí. Se quiser abrir na página 115 aí, ó, 114, já desse tipo de gráfico que a gente está falando, esses desenhados no papel, certo? Bidimensional, eles vão ter duas dimensões, comprimento e largura, certo? Ou comprimento e altura, como quiser chamar. Existem vários modos de representá-los. As principais são os gráficos de pontos, que esse gráfico aí não tem no livro de vocês, o gráfico de linhas, ele aparece no livro, o gráfico de barras, o gráfico de colunas e o gráfico de setores, né? E também nós temos os pictogramas, né? Que eu trouxe aqui também, além desses aqui, certo? Ó, vocês podem ver aqui, pessoal, o gráfico de barra e gráfico de coluna é a mesma coisa, né, não? Não, eles têm uma pequena diferença, viu? Tá, vamos ver agora, ó. Então, os gráficos de pontos, ó, veja bem. Também conhecido como dot plot. É assim esse nome, né? É utilizado quando possuímos uma tabela de distribuição de frequência, certo? Essa tabela de distribuição de frequências, se Deus quiser, a gente vai estar mais na frente um pouquinho, né? É aquela tabelazinha que o pesquisador anda com ela, certo? Ela ali é a tabela de distribuição de frequência. Essa tabelazinha que a gente viu na atividade passada, quando o cara chega com esses dados, aí ela e esses dados aí, eles vão justamente lá para a tabela de distribuição de frequência, para em seguida gerar o gráfico, viu? Sendo ela absoluta ou relativa. O gráfico de pontos tem por objetivo apresentar os dados das tabelas de forma resumida e que possibilite a análise das distribuições desses dados. Okay? Ó, vamos ver aqui um exemplo aqui de gráfico de tabela. Por exemplo, ó, supõe uma pesquisa realizada em uma escola de educação infantil, na qual foram coletadas as idades das crianças. Nessa coleta, foi organizado o seguinte rol. Ó, estão vendo aqui o nome rol que eu falei para vocês? Por que ele diz assim, ó, foi organizado o seguinte rol? Pessoal, porque eles não receberam as informações, ó, toda organizadinha assim, em ordem crescente, não. Eles perguntaram, uma criança tinha 1 ano, outra criança tinha 6, outra criança tinha 4. Aí, essa forma organizada, ó, que eu falei para vocês, é que a gente chama de rol, certo? Aí, eles encontraram esse rol aqui, ó, certo? Essas pessoas aqui que foram entrevistadas nessas cidades. E esse rol, ele pode ser organizado num dot plot aqui, ó, no gráfico de linhas, né? No gráfico de pontos, né? Olha como é que fica a organização aí, ó. Certo? Esse aqui é o gráfico de... Deixa eu ver só um negócio aqui. Eu esqueci o nome. Eu não gosto de falar esse nome grande aqui, esse nome feio aqui, não. Pronto, esse aí é o gráfico de pontos, né? A gente acabou de falar, ó. Qual que é que eu tenho aqui? A idade das crianças, ó, de 0 a 8, ó, que ele colocou aqui na horizontal, e cada pontinho desse representa uma criança. Agora, esse gráfico, ele não é muito eficaz se a pesquisa for feita com uma amostra muito grande, né? Você já imaginou se tivesse aqui 200 crianças com 5 anos, que a altura que não ia ficar esses pontinhos aqui, ó, certo? Então, ele só é mais utilizado para uma amostra pequena de entrevistados, viu? Aí eu tenho aqui, ó, 2 crianças de 1 ano, aqui os 2 pontinhos, ó. Eu tenho 4 crianças de 2 anos, aqui os 4 pontinhos. Tá entendendo? Sim ou não? Sim. 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 Posso passar para o próximo?
Pode. Oi, Ere. Esse gráfico aqui, ele é muito pouco utilizado, viu? Mas eu resolvi mostrar para vocês, porque para a gente conhecer todos, né? Tanto é que ele não tem assim no livro de vocês, esse gráfico aqui. Aí o próximo é o gráfico de linhas, né? O gráfico de linhas, ele está na página 116, né? O gráfico de linhas, ele é utilizado em casos que exista a necessidade de analisar dados ao longo do tempo. Esse tipo de gráfico é muito presente em análise financeira. Onde é que a gente vê esse gráfico todos os domingos? No Fantástico. Quando eles colocam aquela média móvel dos casos de Covid. Ali ele mostra um gráfico de linhas, né? A linha sobe, a linha desce. Bom dia, Lucas. A linha sobe, a linha desce de acordo com a evolução da média móvel, né? Com aquela média feita nos últimos 14 dias, né? Então, lá no Fantástico vocês vão ver. Não é para propaganda não, do Fantástico não. É porque todo domingo eu assisto, aí eu sempre vejo esse gráfico lá. O eixo das abscissas, né, que é o eixo X, representa a linha do tempo que pode ser dada em anos, meses, dias, horas, etc. No caso lá que eu falei, ele é dado em dias, né? São os 14 dias. Enquanto no eixo das ordenadas, representa o outro dado. Lá no caso do exemplo que eu falei, é os casos de morte por coronavírus. Uma das vantagens desse tipo de gráfico é a possibilidade de realizar análise de mais de uma tabela, por exemplo. Olha aqui um exemplo, né? A gente tem aqui essa tabela aqui, ó. A empresa deseja verificar seu faturamento em determinado ano. Os dados foram dispostos em uma tabela. Até a tabela. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Então, o faturamento de janeiro foi 10 mil. Aí tem lá o mês 0, 8 mil. Aí tem uma diferença, né? Aí, como é que ele joga isso aqui no gráfico de linhas, ó? Então, no mês de janeiro foi 10 mil, ó. Aí, no mês de fevereiro, ó, a linha cresceu aqui, ó, para 15 mil. Aí, no mês de março, o faturamento caiu, ó. Tem aqui 8 mil, né? Mais ou menos 8 mil. Aí, no mês de abril, ó, o faturamento da empresa. Aqui, o faturamento da empresa subiu aqui, ó. Voltou a 15 mil. Aí, no mês de maio, cresceu de novo para 20. No mês de junho, ó, cresceu aqui para mais ou menos aqui uns 23 mil, 23.500, 24 mil, coisa assim. Aí no mês de junho ele despencou. Aliás, no mês de julho ele despencou aqui, ó, para menos de 10 mil. Aí no mês de agosto deu uma crescida, né? Foi para mais de 15. No mês de setembro, ó. Aí ele vem aqui, caiu aqui, né? Para 10 mil. Aí cresceu aqui, se manteve constante, em dezembro ele cresceu, né? Então, esse aqui é um exemplo de gráfico de linhas, né? Aí, por exemplo, se eu perguntar, pessoal, qual foi o faturamento dessa empresa no mês de agosto? Aí você vem bem aqui, ó, no mês de agosto, e olha onde é que está aqui o pontinho dele, ó. Aí você diz, professor, foi acima de 15 mil, e abaixo de 20, certo? Porque aqui ninguém tem a precisão, né, de dizer quanto é. Entenderam como é que faz a análise desse gráfico? Sim ou não? Sim. Ó, depois me diga o faturamento, depois me diga aí o faturamento do mês de dezembro. 20 mil. 20 mil. 20 mil. Pronto. Beleza. É fácil, né, esse aqui? Vamos para o próximo. Sim. O gráfico de barras, certo? Pessoal, o gráfico de barras, ele tem como objetivo comparar os dados de determinada amostra, utilizando retângulos de mesma largura e de mesma altura, certo? Veja bem, de mesma largura e de mesma altura. O que vai mudar são os valores que estão dentro, né? Até onde esse retângulo vai encher, né? No caso, se fosse, por exemplo, para encher de um líquido, né? Até onde ele vai, certo? Já que vai ver um exemplo aqui para você entender melhor. A altura, essa que deve ser proporcional ao dado envolvido, isto é, quanto maior a frequência de dados, maior deve ser a sua altura do seu retângulo.
Imagine que determinada pesquisa tem por objetivo analisar o percentual de determinada população que acesse ao, ou tenha, né? O quê? Internet, energia elétrica, rede de celular, aparelho celular ou tablet. Certo? Isso aqui é o que vai ser pesquisado. Internet, energia elétrica, rede de celular, aparelho celular ou tablet, né? Então, quando ele fala rede de celular, por exemplo, lá onde você mora, pega celular, aí, pega. Você tem celular? Eu não, isso aí. Tem rede, mas não tem um aparelho, certo? Os resultados dessa pesquisa podem ser dispostos em um gráfico como este, ó. Esse aqui é o nosso gráfico, ó. Veja o gráfico como é lindo, tá vendo? Ó? Os retângulos, tudo do mesmo tamanhozinho aqui, ó, mesma alturinha, tá vendo? Estou passando aí a seta do cursor do mouse, ó. Os retângulos são da mesma altura, ó, que eu falei para vocês. O que é que vai diferenciar, ó? Até onde a barrazinha vai subir, ó. No caso, ó, quem é que tem internet? Né? 20%. Aqui, aparelho celular, ó, 65% tem aparelho celular. Energia elétrica, 40%. Então, não sei como é que esse povo carrega esse celular, né? Sem energia. Mas vamos lá. Ó, isso aqui, esse primeiro deve ser internet, né? E esse aqui deve ser aquela questão do sinal de celular, né? Sinal de celular, 75%. Quem é que tem tablet? 90%. Ok? Entenderam aí a diferença? Ó? Esse gráfico de barras, né? As barrazinhas são todas da mesma altura, ó. Que vai diferenciar, ó, é esse nívelzinho que vai como se fosse assim, enchendo, né? A porcentagem. Tudo bem até aqui? Tudo. Sim. Beleza, né? Agora, ó, o nosso próximo gráfico é o gráfico de colunas, né? E no livro de vocês, ele não diferencia se barras e coluna, né? Ele coloca só barras, né? Mas no caso, barras é aquele que a gente falou, né? E as barras são todas da mesma altura, o que vai diferenciar é a porcentagem que ela vai pintando, né? Já esse de colunas, né? A gente pode ter coluna horizontal, né? Que é aquela coluna deitada, ou a coluna vertical, né? Que é aquela colunazinha em pé. Geralmente o livro diz assim, barras são horizontais e colunas são verticais, certo? Mas não é muito bem assim. Mas vamos lá. Seu estilo é semelhante ao gráfico de barras, sendo utilizado para a mesma finalidade. O gráfico de colunas, então, é usado quando a legenda for curta, ao fim de não deixar muito espaço em branco no gráfico de barras. Por quê? O gráfico de barras, ele pode ser uma barra só, ou pode ser mais de uma barra, certo? Dependendo do que você está pesquisando, viu? Por exemplo, se você for pesquisar o resultado da escolaracia nos 3 últimos anos, aí você pode colocar 2016, 2017, 2018 e 2019, certo? Naquela linha horizontal, ok? E na vertical, que é onde as barrazinhas vão subindo, aí você pode colocar uma barra preta para 2017, uma barra azul para 2018 e uma barra laranja para 2019. Aí você tem um gráfico de múltiplas barras. Tudo bem? Por exemplo, este gráfico está de forma genérica, quantificando e comparando determinada grandeza ao longo de alguns anos. Vamos ver aqui como é que tem esse gráfico. Então, isso aqui, ó, perceba a diferença dele para aquele outro gráfico lá de barras que a gente viu lá antes. Ó. Estão vendo que aqui, ó, as colunazinhas têm tamanho diferente? Então, isso aqui é a diferença dele, do gráfico de coluna para o gráfico de barra, certo? No caso aqui, ó, em 2013, vocês percebem essa primeira coluna aí, ó, ela vai até mais de 70%, né? Então, se fosse aquele outro modelo, ela seria do mesmo tamanho e seria pintado só esse valor, certo?
Então, esse modelo aqui a gente chama de gráfico de barras verticais, certo? Ou de coluna vertical, né, no caso. Tudo bem? Beleza? Então, me Beleza. diga aí a porcentagem de 2016. Beleza. Como é que é? Tô nem enxergando. 2016. Mais de 90, menos de 100. Isso, a 2016 é essa barrinha verde, essa barrinha penúltima ali, ó. 96%, mais ou Tá menos. mais de 90 e menos de 100, né? Muito bem. Então, vamos continuar. Ó, agora nós temos aqui o gráfico de setores. Vocês conhecem o gráfico de setores? É aquele redondo, é? Redondinho, círculo. Exatamente. Se você tiver dito assim, não, aí eu dizer, vocês não conhecem por esse nome, mas vocês conhecem, né? Porque geralmente a gente chama esse gráfico de quê? Aquela comidazinha que a gente pede no final de semana, às vezes. Gráfico de pizza. Exatamente, o gráfico de pizza, né? Igual um amigo meu fala pix, gráfico de pix. Então, ó, ele é utilizado para representar dados estatísticos e com o circuito dividido em setores, né? As áreas dos setores são proporcionais às frequências de dados. Ó. Em geral, esses gráficos eles vêm em porcentagem, viu? Ou seja, quanto maior a frequência, maior a área do setor circular. Por exemplo, este exemplo, de forma genérica e tal, por que ele fala de forma genérica? Porque ele não vai dizer aqui muita coisa, né? Está apresentando diferentes variáveis com frequências diversas para determinada grandeza, a qual pode ser, por exemplo, a porcentagem de votação em candidatos em uma eleição. Vixe, Maria, muitas coisas, né? Aí nós temos aí, ó, quem seria o candidato eleito aí? Por esse gráfico. Que cor? Amarelo. 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 Eu tenho uma fatia maior, né? Ainda bem que não começou ainda a campanha, né? Para não ver que está fazendo publicidade, né? Então, mas foi que eu peguei da internet, viu só, por acaso. Então, você identifica logo de cara qual é o maior setor, né? Qual foi o que caiu aqui para a segunda divisão aqui? Azul. O Cruzeiro. Não, esse aqui, ó. O Rosa. Rosa. Na realidade, essa cor aqui é lilás, viu? Mas aparece um celular rosa, né? Então, esse aqui é o exemplo de gráfico de setores, né? Esse aqui vocês já conhecem bem, já? E o nosso último exemplo aqui de gráfico é esse, ó, o pictograma. O que é o pictograma? São aqueles gráficos que cada imagem representa uma grande quantidade, né? Vocês já viram, assim, em algum lugar, né? Um gráfico onde tem, assim, uma pessoa representando 10 mil habitantes, aí você olha direitinho, aí tem lá no finalzinho uma pessoa cortada bem no meio. Aí o que é que isso quer dizer? Não. Se uma pessoa inteira representa 10 mil habitantes, então se ela está cortada no meio, o que é que isso quer dizer? Que aquele meio ali representa só 5 mil, né? Aí a definição aqui, os pictogramas ou gráficos pictóricos são gráficos que utilizam em sua apresentação figuras, fotografias ou outros recursos visuais relacionados ao seu contexto tratado, né? Essa imagem torna o pictograma mais atrativo ao leitor e, por isso, é um tipo de gráfico mais utilizado em revistas ou jornais. Pessoal, sem ler a legenda, esse gráfico aqui fala de quê? Árvore. Não, isso aí é um petróleo jorrando. Parece árvore, né? Por exemplo, ó, existem também os pictogramas que a gente chama de histograma, certo? Que é o mesmo, bem parecido com esse esquema aqui. Ele usa também figuras, certo? Para representar as coisas, né? As quantidades. Né? Então, isso aqui, ó, na Venezuela, aqui é os países com maior número de reserva de petróleo, certo? No mundo, né? Em 2014, né? Aí temos aqui como é o nome, rapaz? Os poços aqui, jorrando petróleo aqui, ó. E jorra mais alto é o que tem mais, né? Aí vai diminuindo, caindo, indo, né? Até chegar lá na Líbia, né? É a menor produtora aqui entre esses países, né?
Tudo tranquilo? Tranquilo. Sim. Agora, me respondam aí essa questão. Oralmente, viu? Leiam, analisem. Ó, eu trouxe uma questão lá de 1999, do vestibular da FUVEST. Para você ver como antigamente era bem fácil o vestibular. Vou dar aí uns 2 minutinhos, uns 5 minutinhos aí para vocês analisarem essa questão. Marcar aqui o tempo aqui. B, 17 anos. 17. Alternativa B, 17 anos. E Não é tranquilo analisar os gráficos, né? Se fosse assim no Enem. Ó, o que é que ele quer saber, né? eu sempre achei a questão, essa Hã? questão de gráfico mais fácil. Agora, cuidado, vocês têm que ter muito cuidado na interpretação, viu? Porque às vezes ele vai mostrar para você vários e vários e vários e vários dados e vai perguntar só um deles. Aí vocês têm que ter cuidado para não escorregar, como a gente chama, né? Na casca de banana, viu? Aqui é porque ele está só uma informação só, né? Fica mais tranquilo. Ó. A distribuição das idades dos alunos de uma classe é dada pelo seguinte gráfico. Aí tem aqui. Na vertical, que é o eixo das coordenadas, né? Que é o eixo Y, temos o número de alunos. E no eixo X, nós temos a idade desses alunos, né? Então, nós temos a idade 16, 17, 18, 19 e 20 anos. Ó. Temos alunos de 16 a 20 anos. E quantidade de alunos, ó, nós temos de 2 a 23. Como ele quer saber o que agora? Qual das alternativas representa a maior quantidade de alunos? 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos ou 20 anos, ó. Aí você vai observar, pessoal, qual a idade que tem a maior barra? Ó, 17 anos, né? Então, a nossa resposta é 17 anos com 23 alunos. Tranquilo, né? Uhum. Estão com o livro aí? Tranquilo. Pois, vamos fazer o que está dizendo aí no slide, ó. É o livro de matemática, é? Exatamente, ó. Cara, bom, acertou mesmo, ó. Ó, livro didático, página 118, questão 5, os itens A, B e C. Vamos tentar fazer, são 8h46. Eu vou encerrar aqui a gravação, a gente fazer nossa atividade, certo? Ok.